Doutor, tá muito quente, eu não tô me sentindo bem, fui ver minha pressão, ela estava alta. O calor aumenta a minha pressão? Não, não aumenta. Por quê? Porque no calor, as artérias e as veias, elas tendem a ficar mais dilatadas. Então o sangue que está ali, ele não aumenta a quantidade. E se eu dilato, como se fosse um cano, eu dilato aquele cano, eu não aumento a água ali, a pressão exercida por essa água no cano, é a pressão do sangue na artéria, que é a pressão nossa que a gente mede, ela tende a cair no calor. Podendo cair até de 20% a 30%. Isso é bom ou ruim? Pode ser ruim em determinados grupos. Quais seriam eles? Os pacientes que têm pressão alta e tomam remédio para pressão, tem determinados remédios que são vasodilatadores, cuja ação é dilatar o vaso para diminuir a pressão. No calor, eu vou dilatar esse vaso, ainda tem um remédio. Então, se eu não faço uma ingestão adequada de água e de líquidos, este grupo tende a sofrer mais e às vezes fazer quedas bruscas de pressão. Aí tem aquela tontura ao levantar rápido, principalmente esse grupo de paciente idoso. Porque quanto mais a gente vai ficando velho, vai ficando idoso, a gente tem menos necessidade de beber água. Não é menos necessidade. Nosso centro da sede, lá no meio do cérebro, ele não funciona muito bem. Então, ele não lembra de beber água, ele não tem tanta sede. Toma o remédio, o vaso dilata, não toma líquido, é um cenário perfeito para fazer pressões baixas. Quais são os riscos? No idoso, é a tontura, uma queda, e aí bate a cabeça e faz um traumatismo craniano. E quando eu tenho essa dilatação, nosso sistema é todo ligado. Eu dilato, cai a minha pressão, às vezes eu tenho uma placa de gordura, que já está bem importante lá na artéria do coração, que ela depende de um fluxo contínuo. Cai a minha pressão, aquele fluxo diminui. Isso pode gerar um infarto ou um AVC, por esse mecanismo de ação. Então esse paciente que chega no consultório, nessa época reclamando que a pressão está alta, que provavelmente é o calor, a gente fala assim, não é o calor, porque no calor a gente tem tendência a ter pressão mais baixa. E aí é o mecanismo inverso, por isso que eu falei que eu ia dividir. No frio a pressão sobe. No frio? E no frio a gente tem mais, em média, de 20% a 30% a mais de infarto no frio. Porque no frio a gente faz o quê? Faz vasoconstricção. Aquela artéria que estava dilatada, ela aperta. E se eu aperto e tenho pouco fluxo ali, e já tenho plaquinha de gordura, então eu tenho mais chance. Então no frio minha pressão tende a ser mais alta e eu tenho mais infarto. Isso é muito bem documentado, principalmente nas cidades muito frias, né? Por exemplo, tem trabalhos brasileiros mostrando, por exemplo, Curitiba e São Paulo, onde a gente tem frios assim bem marcantes, né? Aqui a gente tem frio, mas a gente acaba passando meio rápido assim pelo frio. Existem trabalhos das faculdades importantes, né? Seja a USP, a Federal do Paraná, mostrando o aumento de infartos e de acessos ao pronto-socorro, ao pronto atendimento, por pressão alta nas épocas do pior frio. Então essas seriam as alterações nas artérias, para o frio e para o calor. Um outro grupo que deve se preocupar é aquele paciente que já faz tratamento porque o coração é inchado. A maioria desses pacientes com coração inchado, devido a essa doença, tem uma pressão já bem mais baixa. E os remédios que ele toma para melhorar o coração também são vasodilatadores. Segundo o caso de hoje, uma paciente minha, uma querida, mora até aqui no bairro onde a gente está. 92 anos, tem o coração dilatado, chegou que não está se aguentando em pé. Uma tontura, acha que é labirintite, procurou um otorrino, não é labirintite. Vai ver a pressão, estava ali 6/4. Então esses pacientes, vale a pena, chegando nessa época do ano, trocar uma ideia com o médico. Pode ser que aquele pequeno momento, aqui pra gente agosto, setembro, eu faça alterações de remédio, depois eu volte a depender lá. Quando voltar a chover, melhorar a temperatura, a gente volta a fazer uma nova relação na receita. Mas assim, eu oriento meus pacientes com esse grupo de risco. Idoso, hipertenso, idoso, coração dilatado. Chegou agosto, marca pra gente bater um papo. Só pra gente fazer um ajuste e lembrar que precisa tomar água.